Meus queridos, quem não adorar não vai aguentar. Essa é uma frase que ouvimos de maneira reiterada do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abib. Quem não adorar não vai aguentar. Diz aí, não é? Diz isso hoje. Se eu não adorar, eu não vou aguentar. Se eu não adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, eu não vou aguentar. Olha, nessa pregação, nós vamos falar exatamente sobre a Eucaristia. Eu já quero começar dizendo para você que a verdadeira adoração, ela gera abundância. Que a verdadeira adoração nos faz conhecer, te faz conhecer a vontade de Deus. Que a verdadeira adoração te prepara para tempos difíceis. E eu quero mostrar para você cada um destes pontos hoje à luz da Sagrada Escritura. Por isso, diga isso já, repita isso para você agora, não é? A verdadeira adoração me faz conhecer a vontade de Deus. A verdadeira adoração gerará abundância na minha vida. A verdadeira adoração me preparará para os tempos difíceis. Eu já quero só trazer aqui uma luz. Eu já quero trazer aqui uma luz, não é, sobre esses tempos difíceis, não é? Basta você lembrar como é que aqueles pastorinhos em Fátima, Portugal, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, 1917, como é que esses pastorinhos foram preparados para essa grande missão. Lembre-se que as aparições de Nossa Senhora em Fátima foram precedidas pelas aparições do anjo. O anjo da paz, o anjo de Portugal. Foi ele próprio que preparou os pastorinhos, então, para aquela missão. E como foi isso? Através da Eucaristia. Porque a primeira coisa, então, o que ele fez? Ele ensinou aqueles pastorinhos a oração de reparação e trouxe, foi uma sequência de aparições, e trouxe para os pastorinhos a Eucaristia. Ele aparece com a hoste e com o cálice e faz com que os pastorinhos então comunguem do corpo e do sangue do Senhor. Foi a Eucaristia que preparou os pastorinhos para os tempos difíceis. E você pode dizer sim, a Eucaristia me preparará para os tempos difíceis, de maneira que eu possa bradar a vitória em cada momento. A Eucaristia te faz vencedor. Eu quero hoje, como eu falava, é um tema muito caro ao coração de todo recedita. Quantas vezes pregando eu disse isso, quando perguntavam qual o segredo, não é, do exército de São Miguel. Qual o segredo, não é, deste exército que hoje está presente no Brasil e no mundo, em todos os continentes. E eu falei isso muitas vezes e repito e dizia, é Jesus presente na Eucaristia. Se você abrir a live do Rosário da Madrugada, com quem que você se depara? Com Jesus Eucarístico. Aqueles que estão aqui conduzindo são os instrumentos aí nas mãos do Senhor, mudam, um dia é outro, mas Jesus está sempre aqui. Jesus Eucarístico. Quando você vem também na novena de Pompeia, você encontra também Jesus na Eucaristia. Quando você vem na hora da misericórdia, quem que você encontra? Jesus na Eucaristia. Quando você vem no terço do combate, quem você encontra? Jesus na Eucaristia. Jesus na Eucaristia. Agora, não adianta, não é? Alguém pode ouvir isso, espero que não aconteça não, mas já pensou? Alguém mal intencionado? Então é só expor Jesus que aí as coisas acontecem? É preciso aproximar-se desse Jesus que está exposto no Santíssimo Sacramento. Vivo, real. Mas é preciso que o seu coração que se aproxima seja também um coração que o adora. Não podemos tratar Jesus como objeto, não é? Colocar Jesus ali sobre o altar e Jesus se torna ali, parece que o menos importante. Não. Jesus, é Ele o centro. Ele não está no centro da live à toa, é Ele o centro. E o coração precisa então se prostrar diante da presença do Senhor como um coração que adora Jesus. Um coração que reconhece a sua presença. E você que veio para encontrar o Senhor, para ouvir o Senhor, para na sua oração conversar com o Senhor. A Eucaristia. Essa pregação é como colocar o coração aqui, não é? Na ponta nos lábios, o coração aqui na boca. Porque é pregar com o coração, daquilo que é muito próprio, daquilo que é cristão, católico. Somos adoradores do Deus vivo, desse Deus presente na Eucaristia e daquilo que é muito próprio ao Instituto Hesed, a nós receditas, porque somos,
Nós somos sim, nós somos de adoração perpétua. Jesus está exposto 24 horas no Santíssimo Sacramento aqui em nosso mosteiro. 24 horas, adoração perpétua. Isso é uma grande graça. Imagina este raio, na verdade, este raio de ação que brota então, que emana da capela, de cada sacrário onde Jesus ali está. E esse coração que pulsa na Eucaristia é um coração delicado, é um coração sensível. Né? Às vezes as pessoas vão ser insensíveis às suas demonstrações de amor. Às vezes as pessoas podem ser insensíveis. Você fez tudo e o muito, mas elas não se deram conta. Mas com Jesus, cada pequeno gesto, às vezes um piscar de olhos, que você lança para aquela presença eucarística, como tantas vezes na hora da misericórdia, a irmã Edviges Maria com o beijinho para Jesus, o pulsar do coração, um pensamento, Jesus já sabe. Jesus já sabe, Ele conhece. E é um coração sensível. Aí agora, de onde você está, na sua casa, você pode pedir ao seu anjo da guarda que visite o divino prisioneiro do amor. No sacrário mais próximo onde ele se encontra. Você pode fazer isso? Faz isso agora, meu anjo da guarda. Visita Jesus no Santíssimo Sacramento. Nesta igreja mais próxima, no sacrário mais próximo onde ele se encontra, e diz para ele o quanto eu o amo e o quanto eu desejo amá-lo cada vez mais. Visita Jesus presente no Santíssimo Sacramento em todos os sacrários da terra. Que a Beata Alexandrina, que viveu paralisada, uma paralisia por tantos anos da sua vida e por 13 anos alimentou-se unicamente da Eucaristia. E temos no Brasil também uma serva de Deus, Lola, se não me engano mineira, não é? Que por 60 anos, mais de 60 anos, alimentou-se unicamente deste pão vivo da Eucaristia. Da Eucaristia. E essas grandes mulheres adoradoras do Deus vivo nos ensinam. Então você pode fazer isso agora. Visita meu anjo da guarda, Jesus presente em todos os tabernáculos. Sobretudo naqueles onde ele mais se encontra sozinho. Onde não há ali uma alma adoradora. Onde não há ali ninguém que se venha para adorar a Jesus. E ele está ali abandonado. Porque essa é a verdade. Jesus se encontra abandonado em muitos sacrários. Abandonado. Era essa a oração da Beata Alexandrina. Ela queria se unir a Jesus que abandonado estava em tantos sacrários. Porque ali naquela cama muitas vezes também ela experimentava aquele abandono da parte dos homens, mas nunca da parte de Deus. Jamais desamparada pelo Senhor. O que é que você depreende já desses nossos primeiros minutos de partilha, de conversa? Porque eu nem abri ainda Dom Lourenço Scupoli. Inclusive você já pode abrir aí capítulo 30. Nós demos um salto, tá? Capítulo 30. Mas o que é que você já consegue colocar desses nossos primeiros minutos aqui de encontro? Você já entendeu que você é convidado ao relacionamento. Jesus ficou presente na Eucaristia, seu corpo, seu sangue, sua alma, divindade, exatamente porque ele deseja esse relacionamento com você. Adorar Jesus é relacionar-se com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está? Sabe, é aquela visita que não pode faltar. E se você tem a oportunidade, que seja uma visita diária. Quantos santos viveram isso? A visita diária ao Santíssimo Sacramento. Você faz isso em cada live que você participa aqui conosco. São mais de 1,5 milhão de pessoas que vão passando aqui, que passam por aqui, e tenho certeza não saem do mesmo jeito. Recebem graças e bênçãos, encontram o Senhor. Outro dia eu escutava esse testemunho. Uma pessoa que dizia, eu estava angustiada, eu estava agitada, eu estava nervosa. E eu me lembrei, eu vou abrir o canal do Instituto Hesed, porque eles sempre estão adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Você faz isso em cada live e convido você a aprofundar isso, a ir também presencialmente. Na igreja mais próxima, na capela mais próxima, ali, no intervalo talvez, o trabalho do almoço e visitar Jesus. Às vezes 5 minutos que você tem. Os santos que faziam de tudo, quando eles iam fazer um percurso, faziam de tudo para passar pelo maior número de capelas possíveis, para poder ali lançar um olhar apaixonado para Jesus que está no sacrário. Então, assim como Santa Teresinha diz que a oração é um olhar lançado ao céu,
Essa declaração de amor também é o olhar que você lança para o sacrário, ali na igreja, e diz: Jesus, eu te amo. Gente, nós precisamos corrigir algumas coisas. Como é que eu tenho entrado na igreja, essa casa de Deus? Eu não posso entrar na igreja sem a reverência, com conversas mil, sem me dar conta de quem está ali me esperando. E aí entrar na igreja, conversar com todo mundo, falou com todo mundo, mas esqueceu daquela presença viva e real que está no Santíssimo Sacramento, ali no sacrário. Então, entrar, primeira coisa, né? Primeira coisa é já colocar-se naquela presença. Você está diante do sagrado. Por isso que as igrejas, elas são, ou deveriam ser, este espaço, esse ambiente onde o silêncio convida à oração. Que bem que faz. Eu lembro quantas vezes ali, no meu interior, e a matriz de Santana, eu passava e aquelas portas estavam abertas. E nós podíamos ali entrar para fazer um momento de oração diante do Santíssimo Sacramento. Como é triste hoje, até por causa de onda de violência e tanta coisa. Mas quantas vezes você passa e as portas da igreja, você passa de manhã, você passa à tarde, você passa à noite, as portas da igreja estão todos os dias da semana fechadas. Que possamos experimentar essa primavera, né, que as portas das nossas igrejas possam voltar a estar continuamente abertas para acolher os fiéis que ali vêm, para chorar aos pés de Jesus as suas dores, para chorar aos pés de Jesus as suas dificuldades, para suplicar a graça ao Senhor. Peçamos aos anjos que nos proporcionem isso, peçamos aos anjos que acampem ali ao redor também das nossas igrejas, para que possa continuar sendo um local onde nós possamos nos dedicar de fato à oração, à adoração disso, porque há espaços onde a violência tomou conta de tal maneira que até para a igreja abrir as portas tornou-se difícil. Rezemos. E olha, capítulo 30, página 206. Dom Lorenzo vai dizer o seguinte: até aqui eu te instruí e forneci 4 tipos de armas necessárias para você vencer os teus inimigos. Não é? A desconfiança de si, a confiança em Deus, exercitar-se nas virtudes e a oração. Eu também te dei muitos ensinamentos de como você utilizar cada uma delas, mas falta falar sobre uma. E essa é poderosíssima. E eu digo mais, é essencial no combate. Porque essa supera todas as outras. Todas as outras. Ele está falando do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Dom Lorenzo está dizendo: eu já te dei 4 armas, vou te dar a 5ª e essa é a mais poderosa de todas. As 4 armas das quais falamos tiram toda a sua virtude e vigor dos méritos de Cristo e da graça que seu precioso sangue nos adquire e merece. Mas este 5º é o próprio sangue e corpo do Senhor, sua carne, sua alma, sua divindade. Então, enquanto com as outras armas você combate contra os inimigos pelo poder de Cristo, com essa você luta com o próprio Cristo. Entende? Então, com as outras armas você maneja e você luta com o poder de Cristo. Mas essa é junto com o próprio Cristo que você luta. A Eucaristia. Mas por que podemos nos beneficiar deste excelentíssimo instrumento de 2 maneiras em nossa batalha? Ou seja, porque podemos receber esse divino sacramento de 2 formas, ele vai dizer. Eu já falei, inclusive, né, já dei umas pinceladas aqui. Você pode se beneficiar sacramentalmente quando você recebe a Eucaristia, você entra na fila da comunhão para receber a Eucaristia, mas também de maneira espiritual. Aquilo que você pode fazer agora, onde você estiver. Quando você pede que o Senhor venha, não é, espiritualmente ao seu coração. Vamos lá, passo a passo. Gente, qual o problema? Primeira coisa, hoje, quantas pessoas, não é? Nós temos, como eu falei, é mais de 1,5 milhão de pessoas, almas adoradoras que passam aqui. Mas reconhecemos que é um número ainda muito pequeno, diante dos milhões que estão aí, que não adoram o Senhor. É ou não é verdade? Vamos lá, na sua casa. Na sua casa, quantos adoram Jesus na Eucaristia? Não é? Desse exercício mesmo. Quantos que reconhecem que Ele está presente e verdadeiramente o adoram com a vida? Talvez você seja a única pessoa,
Bendito seja Deus que começou a obra, começou por você. Talvez você não veja, não é? Hoje eu recebi o testemunho de uma esposa intercedendo pelo esposo há anos, e ele não ia à missa, ele não frequentava os sacramentos, e nessa quaresma, olha que alegria, nessa quaresma, ele confessou-se, voltou à Eucaristia. Mas talvez não seja a situação de tantos aí. Nós nos alegramos, vamos lá, não vamos desistir, vamos batalhando. Mas talvez você não veja isso ainda, viu? Ainda. Você não veja o seu esposo um adorador. Os seus filhos, almas adoradoras. Ainda não, irmã Maria Raquel, mas eu verei. Amém. Aleluia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso que você entenda uma coisa. Assim como o catecismo da Igreja Católica vai dizer que o homem ele é por natureza um ser religioso. Ele é por natureza. Por natureza, ele é um ser religioso. Ele traz no coração uma sede, um desejo de adoração. E qual o problema quando você não coloca então Deus ali? Quando essa adoração não se dirige a Deus, essa adoração vai acabar se dirigindo a alguma outra coisa. Você lembra do que aconteceu com os israelitas no deserto? Eles estão atravessando o deserto, saem do Egito, estão indo para a terra prometida. Moisés está à frente desse povo, eles já se comprometem a adorar o Deus vivo, só que Moisés se retira para estar com Deus no monte, sobe a montanha, demora a voltar. E o que é que esse povo faz? Faz um bezerro de ouro. Por quê? Eles precisam adorar algo, eles precisam adorar alguém, eles precisam adorar. Chesterton, escritor inglês, dizia: quando o homem não crê em Deus, não é que ele não acredita em mais nada, é que ele passa a acreditar em qualquer coisa. Quando o homem não crê em Deus e o adora, não é que ele não creia em mais nada, é que agora ele vai crer em qualquer coisa e vai adorar essa qualquer coisa. Quantas pessoas estão no pecado da idolatria? Quem é o Deus da vida daquela pessoa? É aquele namorado. Aquela namorada. Aquele esposo, esposa. Aquele filho. Aquele cachorro. Aquele bem. O dinheiro. O prazer. Vai colocando algo, vai colocando alguém, vai colocando uma coisa. Por quê? Porque o coração precisa adorar. Porque a alma tem necessidade de adorar. Então, quando o homem não adora a Deus, ele se dobra a adorar qualquer coisa. Ele vai adorar os animais, ele vai adorar a natureza, ele vai adorar a si mesmo. Mas, de qualquer forma, vai estabelecer divindades para si. Porque essa é uma necessidade do coração humano. Entende isso aqui? Porque essa é uma necessidade do coração humano. Então, a adoração, que é uma necessidade do coração humano, ela é devida unicamente a Deus. A Deus. Só Deus é digno desta adoração. Eu falava ainda há pouco isso que está em Êxodo 32. Quando os israelitas constroem o bezerro de ouro para então expressar o seu culto, porque existe necessidade de adoração. Êxodo 32, versículo do 1 ao 8. Então, o Senhor vai dizer, quando Moisés está lá no monte, o Senhor diz: vai, desce, porque o povo se corrompeu. E Moisés então, desce e esfarela aquele bezerro de ouro, põe na água, faz com que eles bebam, para que eles entendam que aquilo não é nada, que aquilo não tem poder nenhum, mas que eles só podem adorar, só devem adorar o Deus vivo. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer aqui, não é? Quem está ocupando o trono do meu coração? O seu coração tem um trono. E todo trono, ele pede o quê? Ele pede um rei. Quem está ocupando o trono do teu coração? Quem reina no seu coração? Responda. Responda. Quem está ocupando o trono do meu coração? Quem é o rei no meu coração? É Jesus? Talvez você se impacte nessa hora ao não encontrar Jesus no trono. Jesus até está ali, mas não está no trono. Como dizia ainda há pouco, quantos que estão sentados no próprio trono dos seus corações, não é? Aquele bezerro de ouro é representado por tantas coisas nas nossas vidas. Facilmente o trono do nosso coração é usurpado e nós colocamos no trono do nosso coração outros deuses. Quantas pessoas com crises, que é difícil até nomear. Por quê?
Porque dentro daquele relacionamento, ele está acontecendo de maneira desordenada. Aquele esposo ocupou o lugar de Deus na sua vida. É ele o rei da sua vida. Jesus não vai deixar, Deus não vai deixar. Esse trono vai cair. Essa pessoa vai te decepcionar em algum momento. Essa pessoa pode te deixar a qualquer momento. Tanta coisa pode acontecer e quantas pessoas estão com crises nervosas, exatamente por causa de uma desordem. Entende uma coisa? As pessoas são livres para virem, são livres para irem. Elas vêm e elas vão. Elas vêm e elas vão. O que é que nós precisamos é cultivar esse jardim interior, é cultivar esse espaço do nosso coração, e aquele que coloca Deus em primeiro lugar, ele é propenso então a ter uma saúde melhor para saber se relacionar com as pessoas que estão em seu entorno. Então, tira essas pessoas e coloca Deus aí no trono, porque aí sim você vai conseguir se relacionar bem com todas as outras. E se em algum momento elas não quiserem mais permanecer, ainda que ligadas a você pelo vínculo indissolúvel do matrimônio. Quantas pessoas hoje, quantas esposos vivem esse drama hoje? Outro dia no Rosário eu recebi irmã Maria Raquel, esposa, casado há 40 anos. Ela resolveu sair de casa. Que terrível! É terrível! Mas se esse esposo tem Deus no trono do coração dele, ele não vai descompensar, não. Ele vai sofrer, vai doer, vai ser difícil demais, mas ele sabe que vai vencer. Entende? Ele sabe que vai vencer. Ele sabe que não está só. Ele sabe que aquele que pode todas as coisas está ali. E é esse que pode todas as coisas a quem ele adora. Do contrário, se era a esposa que ele adorava, desgraças podem acontecer aqui. Quantas pessoas até chegam a tirar a sua vida porque de repente alguém rompeu o relacionamento. Idolatria. Sem você eu não vivo. Eu tenho batido muito na tecla disso aqui. Cuidado, essa história. Sem você eu não vivo. Vive sim. Vive sim. E se ainda prevalece sem você eu não vivo, é porque tem algo errado aí dentro do seu coração. Eu sou feliz por tê-lo na minha vida. Não é? Sou feliz por ter você na minha vida. Mas também se um dia você precisar ir, se um dia você for, eu continuarei sendo feliz. Olha isso aqui. Entende? Então não permita que essa felicidade, que é anseio do teu coração, e seja condicionada pelo sim, pelo não das pessoas. Por quê? Porque Deus quer felicidade plena, Deus quer realização, Deus quer plenitude, está ali. A verdadeira adoração, ela gera abundância. E eu quero partilhar isso aqui com você. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 40. Interessante. Antes disso, Isaías 42, 8, gente. Abra a sua Bíblia. O Senhor vai dizer assim: esse é o meu nome. A ninguém eu cederei a minha glória, nem a ídolos a minha honra. Eu não cederei esse direito a ninguém, diz o Senhor. Só Ele, só Deus é digno de toda adoração. 1 Reis 18, 17 e 40. Essa história relata o confronto entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Quando Elias foi disputar ali com os profetas de Baal, só restara ele. E é nesse capítulo que Elias então desafia o povo de Israel e os profetas de Baal a invocarem seus deuses para que enviem fogo do céu para consumir o sacrifício. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui o sacrifício e o fogo, nós vamos invocar, cada um invoca o seu Deus. Elias é adorador do Deus vivo, do Deus de Abraão, do Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E tem ali os profetas de Baal, que adoram então aquelas divindades, né? Os seus deuses. Ele fala, vamos invocar cada um o seu Deus. Aquele que enviar o fogo para consumir o sacrifício é este o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal falham. Elias ora ao Deus de Israel, que responde enviando fogo para consumir o holocausto, demonstrando assim o seu poder e soberania. E então todo o povo se prostra em adoração. Diante do acontecido, todo o povo então se convence, de fato, é o Deus de Elias o verdadeiro Deus. É esse o Deus que nós então adoramos.
Eles se prostram por terra para adorar o Deus vivo. Adoração gera graça, porque aquela terra que estava ressecada, aquele povo enfrentava uma seca terrível. Mas depois da adoração, o que é que nós vamos ver? A chuva visita este povo. A bênção, a água viva é derramada. O povo que se prostra em adoração ao Deus verdadeiro recebe e acolhe a bênção de Deus. Adoração gera bênção. Adoração gera abundância na sua vida. Tem gente que está experimentando escassez na vida porque falta aqui adoração. E eu não estou falando necessariamente, meus queridos, de bens materiais. Tem muita gente aí que está com a conta gorda, mas não tem alegria, não tem felicidade, não tem amor no seu coração, então está vivendo na escassez. São Paulo vai dizer, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Eu aprendi a viver e a me alegrar em todas as situações. Por quê? Porque ele tem esse Deus no seu coração. Então a adoração, ela gera abundância. A adoração, ela gera ordem interior. A adoração, ela vai gerar ordem aqui também, nos seus pensamentos, na sua mente. O que acontece no mundo espiritual quando você adora? Eu quero dizer isso aqui para você. Salmo 102. O que acontece no mundo espiritual quando você se prostra em adoração? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpris suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executais a sua vontade. Hoje nós começamos o primeiro dia da novena de São Miguel e nós vimos ali o anjo do Senhor que entrava, o anjo do Senhor que entrou na sua casa, hoje para cortar o mal da inveja. Foi belíssimo o nosso rosário. Amanhã vamos convocar este segundo anjo que entra junto com São Miguel Arcanjo para trazer a cura para a sua árvore, para a sua família, a cura da sua árvore genealógica. Mas quando eu vi aquele primeiro anjo entrar, eu já me lembrava do primeiro coro angélico, o coro dos serafins. São aqueles que são totalmente voltados à adoração do Deus vivo, aqueles que estão mais próximos então de Deus, aqueles que o adoram sem cessar. E são esses os primeiros então na hierarquia. São esses que recebem de Deus aquilo que são as ordens do Senhor e vão passando de hierarquia, de coro em coro, até que isso chegue a cada um de nós. E os anjos então vão desempenhando as ordens, vão executando as ordens do Altíssimo. E que graça quando nós também, por adorarmos o Senhor, recebemos essas ordens do Deus Altíssimo e podemos dizer sim. Os ministros que executais as suas ordens, aqueles que adoram, sabem então aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus. Eles conhecem a vontade do Senhor, por quê? Porque eles estão em constante adoração. Aquele que adora conhece a vontade de Deus. Maria Raquel, não consigo discernir, não consigo entender a vontade de Deus. Vai adorar Jesus, que você vai entender o que Deus quer. Imitemos os anjos, assim como os anjos que, porque adoram, sabem qual é a vontade de Deus e executam as ordens do Altíssimo, como lemos agora no Salmo 102. Quando você adora, você conhece a vontade de Deus. Eu tenho certeza que à medida que eu estou pregando, está surgindo no seu coração um desejo tão profundo de ir visitar Jesus agora no Santíssimo Sacramento. Há quanto tempo você não sentia essa necessidade? Nós até, não é? Vamos à missa. Todo domingo, talvez você todo domingo vai à missa. Mas quantas vezes você parou para adorar Jesus, para ficar ali em adoração? Essa não era uma prática ensinada, eu digo aqui como uma fiel cristã católica que cresceu recebendo todas as catequeses. E eu vim descobrir a adoração já estava grande, vim descobrir o que era adoração já muito depois. Eu não me recordo de ter recebido esse convite ali na minha adolescência de adorar Jesus, mas como é ir na missa receber a comunhão? Sim, na missa também nós prestamos ali a nossa adoração. Mas também esses momentos de adoração que eu posso nutrir ao longo de um dia de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E essa tem sido uma grande contribuição que o Instituto Hesed tem apresentado, que é levar as pessoas a adorarem Jesus, a adorar o Senhor. Como é bonito ver de novo os nossos altares com flores para Jesus.
Como é bonito ver as toalhas, as alfaias bem passadas, aquilo que é da liturgia. Tem que ser o melhor para Jesus. Os cálices sagrados tem que ser o melhor para Jesus. O primeiro indicativo de que ali os pobres eles são bem acolhidos e são tratados com dignidade, é quando você vê uma comunidade adoradora, que tem zelo para com o Santíssimo Sacramento, que tem zelo para com tudo aquilo que diz respeito à liturgia. Tenha certeza que naquela comunidade, os pobres, aqueles que necessitam do pão material, são acolhidos, porque isso reverbera. Mas quando Jesus é tratado de qualquer jeito, muito provavelmente, aqueles pobres que chegam, também serão eles tratados de qualquer jeito. Porque se Jesus está sendo tratado com descaso, imagine o que não se fará àqueles que chegam. Adoração. Eu partilhava certo dia, sempre quando você entra, há flores aqui para Jesus, de fato. Porque esse foi um trato da nossa Madre Jane com Jesus, fundadora do Instituto Hesed. Quando certa vez, ainda leiga, ela entrou numa capela e havia flores murchas para Jesus. E ela olhou para aquelas flores murchas e falou, não, Jesus, para ti nós não podemos dar essas flores murchas, tem que ser flores, né, avivadas. E ela disse, Jesus, se o Senhor casar comigo, eu te prometo, jamais faltarão flores no altar para o Senhor. Ganhou o coração do rei. Mas olha que delicadeza do coração que adora Jesus. E Nossa Senhora fala isso no movimento sacerdotal mariano, quanto alegra o coração dela, essa delicadeza para com o Senhor. Isso tudo, gente, exatamente porque não é uma coisa, não é um objeto, é uma pessoa. É Jesus que está ali. Então, quando você adora, você toca a vontade de Deus. Quando você adora, você toca a vontade de Deus. Os anjos das hierarquias superiores só podem executar as ordens do Altíssimo porque são eles, então, que eles adoram mais de perto, são aqueles que sabem os segredos do coração do rei. Os serafins, esses que estão diante do trono de Deus, informam a todas as outras hierarquias e revelam aquilo que é a vontade de Deus. Olha o que eu estou dizendo aqui para você. Sobretudo você que tem uma função, uma missão de autoridade sobre alguém. Eu estou falando aqui com algum pai de família. Eu estou falando aqui com alguma mãe de família. Eu estou falando aqui com alguém que tem pessoas que estão aí sob os seus cuidados. Você só vai conseguir mandar bem se você adora Jesus. Se você adora Jesus. Eu já escutei isso muitas vezes da nossa madre. Quantas vezes eu já escutei isso da Madre Jane? Eu preciso adorar mais Jesus. Eu estou precisando dedicar mais horas à adoração. Por quê? Porque senão ela não vai saber o que é a vontade de Deus. Vamos aqui, eu vou voltar, isso aqui é muito interessante. Os anjos estão a serviço de Deus e cumprem rapidamente a vontade do Senhor por uma razão. Porque eles estão em constante adoração. Existe uma hierarquia angélica. E os anjos que estão aqui na última hierarquia, no último coro, como é que eles sabem aquilo que Deus quer? Porque os serafins estão adorando face a face, recebem de Deus aquilo que é a sua vontade e passam para as hierarquias inferiores. Olha que grande mistério. Do contrário, seria uma bagunça e uma desordem tremenda. Todos nós somos chamados à adoração. De maneira muito especial, você que cuida, é preciso ouvir aquilo que é o desejo do coração do rei. Os serafins adoram mais de perto, são aqueles que sabem os segredos do rei. Só quando adoramos entendemos o que Deus quer para nós. Será que você já sabe o que Deus quer para você? Olha, para eu entender que Deus me queria religiosa, eu precisei adorar Jesus. E para entender já na vida religiosa como é que as coisas se dariam, eu preciso adorar Jesus. Para entender o que Deus quer para o exército de São Miguel, é preciso adorar Jesus. Para entender como se dará o rosário da madrugada, é preciso adorar Jesus. Só quando você adora, você entende o que Deus quer para você. Mas, irmã Maria Raquel, e aquela pessoa que não tem possibilidade, que não tem acesso ao Santíssimo Sacramento? Ela mora num lugar ermo, ela não tem acesso, ela vai adorar em espírito. Mas eu repito,
É só quando você adora que você sabe o que Deus quer para você. Por isso que todo serviço, atenção, todo serviço começa com adoração. Em qualquer evento do Instituto Hesed que você estiver, você vai ver os servos de um lado para o outro, na portaria, não é? Cuidando da lanchonete, cuidando dos caixas, cuidando de bilheteria, cuidando de palco, cuidando de estrutura, cuidando de um lado para o outro. Mas saiba que aquilo só é possível porque em algum lugar, em algum espaço, existe uma intercessão, existe almas que estão adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Senão as coisas não funcionam. Senão as coisas começam a se desordenar. O serviço só é possível, o serviço começa com a adoração. Nós citamos aqui o exemplo de São João Paulo II já tantas vezes, também de Madre Teresa de Calcutá, que dedicavam horas à adoração. Quanto mais difícil a situação, mais adoração, porque só é possível com a adoração. Lembra o que eu falei no início? Quem não adorar não vai aguentar. São João da Cruz diz algo que é muito interessante para nós. Ele diz que nós nos assemelhamos àquilo que nós contemplamos. O que é que você tem contemplado? Nós nos assemelhamos àquilo que nós contemplamos. E se adoramos a Deus, nós contemplamos as maravilhas de Deus, nós vamos nos assemelhando a Ele. O seu modo de agir, o seu modo de ser, o seu modo de falar. Nós nos assemelhamos àquilo que nós contemplamos. Outro dia eu via um filósofo falar sobre isso, sobre o problema das pessoas estarem contemplando o tempo todo máquinas. Contemplar máquina o dia inteiro. Contemplar máquinas o dia inteiro. A tecnologia está aí, bendito seja Deus, a serviço do homem. Mas é preciso uso saudável. Então ele falava, o filósofo falava sobre isso. Contemplar a máquina o dia inteiro. E quando você sai da máquina e vai se relacionar com pessoas, você quer botão para apertar. E você não vai encontrar. Você quer se relacionar com as pessoas como você contempla aquelas máquinas. Você quer aquela agilidade, você quer aquela rapidez, você quer aquela obediência aos comandos. E não vai acontecer. Escuta, outro dia eu falava com uma psicóloga, ela dizia: as crianças estão terríveis. Porque elas passam o dia com a tela e quando ela sai da tela, ela quer que o papai e a mamãe obedeçam aos comandos delas. E o papai e a mamãe não vão obedecer ao comando da criancinha. Olha o que São João da Cruz está dizendo. Você se assemelha àquilo que você contempla. Você precisa de horas de adoração no seu dia. Você precisa de horas. Quantas pessoas estão testemunhando curadas da ansiedade, curadas da depressão, curadas do pânico, curadas de tantas desordens afetivas, curadas, libertas de vícios, de hábitos compulsivos. Por quê? Porque passaram a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Por causa da adoração. Adoração é um verdadeiro remédio. Adorar Jesus é um verdadeiro remédio. É a cristoterapia. Conhece? Quero convidar você para fazer. Faça cristoterapia. Né? Hoje em dia é quase uma moda, né? Todo mundo, né? Analmente, todo mundo está aí na sua terapia. Eu convido você a fazer a cristoterapia. Né? Eu faço, a minha cristoterapia. É o meu encontro com Deus. É o meu encontro com Cristo. O meu terapeuta por excelência, e muito mais do que isso, o meu Senhor, o meu Deus, a cristoterapia. Eu já falei para você que, além da adoração gerar abundância, gerar graça, além da adoração te fazer conhecer a vontade de Deus, você vai sair dessa confusão. Você vai sair dessa desordem quando você começar a adorar. Mas além disso, a adoração vai te preparar para os tempos difíceis. E eu já citei para você aqui o exemplo exatamente dos pastorinhos de Portugal, os pastorinhos de Fátima. Foi através da adoração, foi através da comunhão eucarística que eles foram preparados para os dias maus. E os dias maus chegaram. Foi difícil, essas crianças foram perseguidas.
Essas crianças foram presas. Estou falando de 3 crianças que foram presas. E como que elas resistiram a todas aquelas ameaças? 3 crianças. 3 crianças e um mundo que desabava sobre a cabeça delas. Lúcia sofreu de maneira... Meu Deus, eu lendo aquele livro, o livro sobre a mensagem de Fátima. Eu chorava. As irmãs me encontravam chorando. Maria Raquel, o que aconteceu? Eu disse, não, calma, é esse livro aqui. Foi um livro que eu li que me marcou profundamente, porque as lágrimas caíam vendo o sofrimento daquelas crianças. O sofrimento daquelas 3 crianças videntes das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Jacinta sofreu absurdamente. Todos eles sofreram muito, mas eles foram fiéis. Como é que eles conseguiram ir até o fim? Como é que eles resistiram a toda a pressão que se desencadeou sobre eles? Como é que eles resistiram a todas as más línguas? A família de Lúcia perdeu tudo. E ela foi acusada muitas vezes ali até pelos próximos dela. A família perdeu tudo porque foi dentro do terreno que era do seu pai e as pessoas vinham para aquele lugar e começavam a pisar nas plantações. Foi terrível. Ela vendo a sua família se esfacelando e carregando aquilo nas costas. Como é que ela resistiu? Ela foi preparada através da adoração e da comunhão eucarística. Foi assim. Foi assim que Lúcia foi preparada, foi assim que Santa Jacinta, foi assim que São Francisco Mato foram preparados por meio da adoração. Agora me diga, como é que você vai aguentar se você não adorar? Como é que você vai adorar? Como é bonito quando no Evangelho nós escutamos, quando Nossa Senhora e São José entram no templo. Inclusive é um dos mistérios do Rosário. A apresentação do menino Jesus no templo. E quem é que eles encontram ali? Uma viúva. Uma mulher que ficou viúva há muitos anos. Mas aquela mulher continua louvando, apesar dos anos passando. Ela continua louvando. Aonde é que aquela profetisa Ana se encontra? Dentro do templo. Fazendo o quê? Adorando o Senhor. Adorando a Deus. E por isso ela pôde aguentar aqueles anos da sua viuvez. O profeta Simeão, de igual modo, está ali adorando o Senhor, em espírito, esperando o cumprimento da promessa para poder adorar com seus olhos também, ver a face. Ele vai dizer exatamente isso ao contemplar o menino Jesus. Agora deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Como é que eles suportaram aqueles anos? Porque adoraram. Porque adoraram a Deus. E hoje você pode fazer isso, adorando Jesus na Eucaristia. Sempre que eu prego sobre a Eucaristia, eu não tenho como deixar de contar a história da pequena Li. Porque o testemunho da pequena Li, ela forjou a personalidade, podemos dizer assim, espiritual, de um grande homem, de um grande santo. Fulton Sheen, esse bispo. Ele foi impactado pelo testemunho desta menina, desta jovem de apenas 11 anos de idade. E eu quero partilhar isso aqui com você, porque ele próprio relata. Certa vez, ele respondeu que a sua maior inspiração foi esta menina de apenas 11 anos de idade. Qual a maior inspiração de Fulton Sheen? E ele vai dizer a pequena Li, de 11 anos de idade. Por quê? Ele conta que quando um regime apoderou-se da China, aquele regime que persegue os cristãos, que persegue a fé. Quando este regime apoderou-se da China, prenderam um sacerdote na sua própria reitoria, próximo à igreja. E o sacerdote observou assustado de sua janela como eles invadiram o templo e dirigiram-se ao santuário e, cheios de ódio, profanaram o sacrário, pegaram o cálice, atiraram no chão e espalharam as hóstias consagradas. Gente, essa realidade não está longe da gente. Quantas notícias nós temos recebido, né? De profanações do Santíssimo Sacramento. Eram tempos de perseguição e o sacerdote sabia exatamente quantas hóstias havia no cálice. Ele sabia que havia 32 hóstias naquele cálice.
E quando aqueles homens retiraram-se, talvez não tivessem percebido ou não prestaram atenção, mas havia ali, na parte de trás da igreja, uma menininha que viu tudo. Aquela menininha estava ali nos fundos da igreja atrás e viu quando eles atiraram o cálice no chão, quando eles espalharam as hóstias, ela viu tudo. E quando foi à noite, essa pequena regressou à capela. Escapou da guarda e entrou no templo. E ali ela fez 1 hora de adoração. Ela fez 1 hora santa de oração. Ela fez um ato de amor para reparar aquele ato de ódio. E depois de 1 hora santa, imagine a cena, dentro daquela capela, vigiada por guardas, ela ficou ali em adoração com aquelas hóstias que estavam espalhadas no chão. E depois de 1 hora de adoração, ela comungou Jesus. Ela recebeu Jesus na Sagrada Comunhão. E naquele tempo, não era permitido então comungar mais de uma Eucaristia. Então ela tomou apenas uma. E ela sabia que não podia tocar a Eucaristia com as mãos. Então ela foi e abaixou-se com a sua língua. Ela comungou a hóstia. Imagina esta cena, a piedade desta criança. E a pequena continuou regressando a cada noite, fazendo sua hora santa, recebendo Jesus eucarístico na língua. E na 32ª noite, depois de haver consumido a última hóstia, olha o que aconteceu. De maneira acidental, ela fez um barulho. Ela derrubou algo ali. E os guardas notaram a sua presença. E o que é que aqueles guardas fizeram? Tiraram a vida da pequena ali. Com uma arma. Bateram-lhe na parte posterior. Bateram nela. A parte posterior da arma, bateram, golpearam a pequena ali. E ela não resistiu. Ela faleceu. Foi um martírio heróico. Ela havia comungado todas as hóstias que estavam espalhadas pelo chão. E esse ato de martírio heróico foi presenciado por aquele sacerdote enquanto, profundamente abatido, olhava da janela do seu quarto, toda aquela cena. E quando o bispo Shin, então, escutou o relato, inspirou-se de tal maneira que prometeu a Deus que faria 1 hora de adoração todos os dias pelo resto da sua vida. Olha o que o bispo Fulton Sheen, olha o que ele prometeu a Deus. Um homem de uma comunicação incrível. Um homem cujas virtudes estão aí, não é? Não sei como está exatamente o processo, mas estão aí sendo averiguadas pela igreja. E olha, um homem que arrastou multidões. Ele prometeu a Jesus que todos os dias da sua vida ele faria 1 hora de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. O que é que será que hoje nós podemos prometer ao Senhor? Tem um dos seus livros que ele vai contar quantas situações ele se meteu, situações engraçadas que ele se metia para poder cumprir esse propósito quando ele viajava em missão. Já trancaram ele dentro da igreja, saíram, esqueceram ele lá dentro, ele teve que pular pela janela, ou ele teve que dar um jeito de entrar em algum lugar que estava fechado, mas para cumprir o propósito de adorar Jesus todos os dias. Todos os dias, pelo resto de sua vida. Se aquela pequena pôde dar testemunho com a sua vida da real e bela presença do Senhor no Santíssimo Sacramento, ele se viu obrigado ao mesmo. E seu único desejo desde então seria atrair o mundo ao coração ardente de Jesus no Santíssimo Sacramento. Seu único desejo desde então seria atrair o mundo para o coração eucarístico de Jesus. Meus queridos, eu quero partilhar com vocês o Evangelho de São João, capítulo 6. Quando o Senhor vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. É assim que nós experimentamos a vida eterna, comungando o corpo do Senhor. Recebendo o corpo, aqui é a comunhão eucarística, receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Olha, se existe hoje na sua vida algum impedimento para a recepção do sacramento da Eucaristia, suplica ao Senhor a graça
Que você possa vencer esse obstáculo para poder voltar a receber Jesus, o Santíssimo Sacramento. É essa a maior alegria. Padre Pio, quando recebia a Eucaristia, a oração dele é belíssima. Ele vai dizer, sim, a Eucaristia é a única alegria do meu coração. E nós precisamos caminhar para isso aqui. Que a Eucaristia seja de fato a alegria do nosso coração. O coração de Jesus pulsando dentro do teu coração. A vida divina dentro de ti. A vida, o corpo e o sangue do Senhor. E é claro que não podemos nos aproximar da Eucaristia de qualquer forma. E olha, para vencer o ceticismo, para vencer a dúvida de tantos corações, quantos milagres eucarísticos aconteceram ao longo da história? Quantos milagres eucarísticos? Quando viajamos para um determinado país, um outro país, e fomos conduzir um momento de adoração, eu olhava para o Santíssimo Sacramento, a luz estava um pouco escurecida, e eu vi umas marcas escuras, e eu fiquei olhando, era uma partícula muito pequenina, e eu ficava olhando, mas enfim, a adoração acabou, eu fui embora, e depois uma pessoa aproximou-se de mim e disse, a senhora viu? Eu falei, viu o quê? Aquela hóstia, ela estava marcada com sangue. E ele foi me contar que aquele milagre eucarístico havia acontecido numa missa em que o padre, com crise de fé, celebrava. E há muitos milagres que já foram comprovados pela igreja, como o famoso milagre de Lanciano, na Itália. No ano 700, um vilarejo italiano, um monge que tinha muitas dúvidas se a hóstia era mesmo o corpo de Jesus e se o vinho era o seu sangue, terminava a consagração durante a missa e milagrosamente a hóstia se tornou carne e o vinho que estava no cálice se tornou sangue. Foram feitas pesquisas científicas nos anos de 70 e 71 e novos testes em 1981 pelo professor Odoardo Linoli. Várias pesquisas e os resultados foram a carne e o sangue pertencem à espécie humana. Aquela carne, imagina, no final da missa, aquele pão eucarístico havia se transformado visivelmente, as pessoas viam em carne e o vinho já não era mais vinho, era sangue. E depois de tantos e tantos estudos, os resultados foram a carne e o sangue pertencem à espécie humana. A carne é tecido muscular de coração. E um coração que está em agonia. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo do santo sudário, AB, o sangue de Jesus. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva. Como se tivessem sido retirados no mesmo dia. Estudos que foram feitos, gente, estou falando de um milagre no ano 700. Estudos que foram feitos agora no século 20. É como se esse sangue tivesse sido tirado no mesmo dia. Nós estivemos em Lanciano, na última peregrinação. Meu Deus do céu, que experiência. E ali a Madre Kelly conduzia uma adoração, que experiência. Mas a verdade é que cada capela é Lanciano. Que a igreja ali mais próxima, que cada altar é Lanciano, está perto, está do seu lado. É ali onde, por aquelas palavras sacerdotais, pela consagração, aquele pão se torna carne, aquele vinho se torna sangue de Jesus. Você já percebeu por que será que o grande combate é a Igreja Católica? O grande combate é a Eucaristia. Porque é Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Há um milagre que a mim toca muito, acontecido também em Tumaco, na Colômbia, quando uma pequena ilha ali estava para sofrer com um tsunami que vinha destruir aquela ilha inteira. E um sacerdote tomou Jesus no Santíssimo Sacramento e caminhou em procissão para a beira daquela praia e ergueu Jesus ali no Santíssimo Sacramento, ordenando que aquela onda então retrocedesse, e aconteceu. Quais são as ondas? Quais são as ondas gigantes, as tsunamis que hoje estão vindo contra a sua ilha, contra a sua vida? E eu tenho certeza que não deve ser só uma, não. Tenho certeza que são várias. Imagina quantas tsunamis que vêm contra o teu matrimônio. Imagina quantas tsunamis que estão vindo contra os teus filhos. Imagina quantas tsunamis que estão vindo sobre tudo aquilo que é projeto e sonho de Deus para a sua vida. E você não pode ficar de braços cruzados olhando, porque elas virão e vão te destruir.
Você hoje tem a oportunidade de erguer Jesus, o Santíssimo Sacramento, ou seja, a adoração. Por meio da adoração, essas ondas são refreadas. E assim como é verdade também, então, já finalizando, que nós não podemos nos aproximar da Eucaristia de qualquer forma, não é? Há quem pense, mas eu comungo todo domingo, eu vou à missa várias vezes e eu não vejo a minha vida ser transformada. Para colhermos os frutos da comunhão, é preciso aproximar-se da Eucaristia com a disposição necessária. Qual é a insídia mais perigosa do diabo? Preste atenção nisso aqui. A insídia mais perigosa não é te manter longe da Eucaristia. Não é. Mas é fazer com que você receba a Eucaristia de qualquer jeito.